Olá, você que vai prestar a prova do KNAI, se liga nessa dica que eu vou te passar hoje. Esse vídeo é mais um de uma série que nós estamos preparando para ajudar você a prestar a prova do KNAI, já que é uma prova que infelizmente reprova 65% das pessoas por ano. Bom, pessoal, meu nome é Carla Cordeiro, eu sou especialista em preparar pessoas para a prova do KNAI, sou professora na Academia de Auditores, Peritos e Contadores. E a minha dica de hoje, na realidade, é um esclarecimento sobre a questão de gestão de risco que está envolvida lá naquela NBCTG 48, quando a gente fala em RED e contabilidade de RED. É fundamental, antes de entender documentação de RED, contabilização de RED, é ter bastante claro para você que é contador e auditor a relação que existe entre um objeto de RED e um instrumento de RED. O que liga esses dois instrumentos é o risco. Isso é importante de você saber. O objeto de RED, que é um termo extremamente importante na norma, ele é o item que precisa de proteção. O instrumento de RED é o item que a entidade vai utilizar para minimizar aqueles riscos do objeto. Por exemplo, eu firmei um contrato com o cliente para vender 100 sacas de soja daqui a 4 meses. Vendi isso para o meu cliente a um preço a fixar. Eu estou com um baita de um risco, porque se o preço da soja cair, eu acabo entregando uma soja, muitas vezes a um preço que até é menor do que os meus próprios custos de produção. Então, essa entidade que vendeu essa soja a um preço a fixar, ela tem um risco que precisa ser administrado. O instrumento de RED é um instrumento que a entidade pode utilizar para minimizar esse risco. Então, nesse exemplo que eu estou falando para vocês, aquele contrato de venda futura que a entidade firmou com seu cliente a um preço a fixar, é um objeto de RED, porque é um instrumento que precisa de proteção em relação ao risco de preço, por exemplo. Bom, vamos colocar um exemplo aqui hipotético, que essa entidade, preocupada em deixar esse contrato em aberto, ela vá no mercado e busque um instrumento que ajude a minimizar esse risco. Ela pode, por exemplo, ir na bolsa e vender as mesmas quantidades de sacas de soja a um preço pré-determinado que está disponível ali no dia em que ela vai fazer essa transação. Então imagine, por exemplo, que ela foi lá e vendeu essa soja a R$50 a saca. Imaginando que R$50 a saca para ela seria um preço que seria suficiente pelo menos para cobrir os custos e ter uma certa margem. Bom, olha o que acontece com essa entidade quando esse preço cai. Quando o preço da soja cai, a entidade ela fica preocupada por um lado porque ela tem que entregar a soja ao cliente dela ao preço futuro que está caindo. Porém, quando o preço cai e a entidade firmou um contrato de venda no mercado futuro para vender a soja a R$50, por exemplo, se o preço cair, ela recebe lá da bolsa, ou da contraparte, ela recebe a diferença, porque ela vendeu algo no mercado futuro que hoje está valendo menos do que o valor que ela vendeu. Então, dessa forma, toda vez que a entidade ela contrata um instrumento financeiro para contrapor os riscos do seu objeto, ela minimiza esse risco. Isso significa que ela protege o risco de queda de preço. Obviamente que o contrário também é verdadeiro. Se o preço subir, ela fica limitada ali os ganhos dela, porque se ela ganhar alguma coisa no físico, ela acaba perdendo no financeiro. Mas o que eu queria chamar mais atenção aqui de vocês é que existe uma coisa em comum entre esse objeto e esse instrumento de RED, ou seja, entre esse contrato de compra e venda no mercado físico e esse instrumento financeiro derivativo, o contrato de venda de soja no mercado futuro. O que liga esses dois instrumentos é o risco. O risco é o item principal para você começar a entender RED e contabilidade de RED. Então, nesse exemplo que a gente deu, a gente conhece o objeto, a gente conhece o instrumento e eu preciso conhecer qual é o risco que esse instrumento está procurando minimizar em relação a esse objeto. Entendendo isso, praticamente você já entendeu toda a sistemática que está por trás de RED e RED Accounting. Por que isso? Porque o RED Accounting, ele solicita à entidade que documente no momento da operação
essa relação. Ou seja, além de identificar o objeto de RED, o instrumento de RED e outras informações também importantes, uma questão importante, a mais importante ali é documente a relação de RED, tudo isso que você fez, na data da transação. Por que isso? É simples, porque na data que você fez aquele instrumento de RED, é naquela data que você tem as informações do contrato ou do objeto que você está querendo proteger, o risco que você está querendo proteger, por que você achou que aquele instrumento ele é válido para fazer aquela proteção e etc. Por isso que eu acredito que a coisa mais importante para você entender nesse contexto é entender a relação de risco, é a relação que existe entre o objeto e um instrumento de RED. RED é uma questão bastante complexa, talvez a mais complexa que a gente tenha na contabilidade e já foi objeto de muitas perguntas na prova do CNAE. É um tema complexo, mas vale a pena estudar, porque quem se destaca são aquelas pessoas que vão a fundo no conhecimento das normas. Espero que tenha te ajudado bastante essa dica e fique atento aí às próximas dicas que a gente deve produzir. Se inscreva aqui no nosso canal, que toda vez que a gente tiver uma dica nova, você já vai ser notificado sobre o nosso próximo vídeo, tá bom? Deixem também seus comentários aí se vocês gostaram ou não dessa dica e se quiserem deixar também alguma questão, a gente terá um prazer em responder para vocês, tá bom? Até a próxima!